diferença? Foi a primeira pergunta do tribunal. Sim. Por que é que contrato de fornecimento 366 e de financiamento 372? Sim. Disse a diferença aqui Sim. de 6 milhões era para pagar o promotor. Sim, a intermediação, sim. Foi isso. É isso que eu disse. Perguntou quem era o promotor. Disse, não sei bem, mas acho que é uma Credit Suisse, agência de Londres. Isso é uma agência que interveio ali. Uma agência, vamos deixar de Londres. Ao intermediário. Mas então o tribunal pergunta, mas não era tudo Credit Suisse? A mesma entidade que emprestou dinheiro? Não sei. E depois o Credit Suisse, por ter emprestado dinheiro, não cobrou sua contraprestação? Juros, não sei. No exercício que eu próprio... Não cobrou? Para além deste, taxa de intermediação, não cobrou outras coisas? Não vi outro valor a ser cobrado. Vi 6 milhões de dólares. O banco não cobrou juros, nem nada? Não, os juros é o preço do dinheiro. Exatamente. Sim. Mas qual foi o banco que cobrou isso? Foi o mesmo Credit Suisse. Credit Suisse. Sim. E agora qual é o promotor que foi dado dinheiro mais, 6 milhões? Eu prefiro, se for possível, procurar mais documentos para clarificar bem quem é esse intermediário. Significa ver algum expediente sobre isso. Isso podia ser com muita precisão. Eu sei a resposta que tive, porque depois nós tínhamos que contabilizar essa operação, os 6 milhões. A indicação que tivemos é que os 6 milhões foram pagos ao intermediário. Esse intermediário, o banco é que tem. Então nós podemos ter os documentos para depois suportar as afirmações que possamos fazer. Muito bem. Vamos sair daí. E agora, como é que saiu de 372 para 622? Por quê? Sim, Martíssimo. A alteração ou o aumento desse valor inicial decorreu do seguinte: quando o comando conjunto toma conhecimento que o empréstimo foi efetivado, ou seja, sim. Um momento. Não está a confundir? Não, é isso que eu responder. Está a falar comando cooperativo ou comando conjunto? Não, comando conjunto. Está a falar comando conjunto? Eu falo comando conjunto. Pode continuar. Quando o comando conjunto toma conhecimento, é informado que o empréstimo foi efetivado e que o valor foi transferido para o fornecedor de equipamento, aqueles tais 366, e levanta a questão de que, mas o que se pretende aqui para o objeto de abrindo não é zona econômica exclusiva apenas. O que se pretende é a proteção da zona econômica exclusiva, mas também incluir as fronteiras terrestres, lacustres e fluviais. Quando se diz isso, a indicação que houve era que era preciso fazer um ajustamento em termos de meios para acolher a entrada, ou seja, a cobertura também das fronteiras terrestres e lacustres, assim como fluviais. Em termos de números, que eu vou aqui apresentar, aqueles que eu tenho aqui em mente. Por exemplo, a nível dos radares, não mudou nada. Falávamos de 16 no contrato Z e 16 também novo contrato, que é o simples já. Portanto, é o contrato que já cobre a fronteiras terrestres. Mas a nível dos barcos intersetores, do contrato Z, falávamos de 12, o acréscimo aqui foi de 24, passando a ter 36. Outro tipo de barcos, que não intersetor DV15, que nós chamamos os disfarçados, os camuflados, que são chamados de WP, foram introduzidos, não estavam no contrato inicial, foram introduzidos 3. Então, passamos a ter mais 24 barcos DV15, que não estavam no contrato inicial. Sim, outro tipo de barcos. Foi introduzido. Sim.
chamamos os barcos, o nome que nós dávamos aí são os WP, ou assim, entre nós dizíamos, são os camuflados, né? A maneira de abordagem, é diferente dos DV15. Então, esses eram 3, foram os 3, e não constava no contrato inicial. Também falamos dos aviões. Tínhamos 2 aviões com a inclusão da fronteira terrestres e lacustres, passamos a falar de 6 aviões. Então, o acréscimo foi de 4. Falamos também dos OPVs. É um tipo também são os barcos de grande porte. Aqui o Valtração. Os aviões eram 2, depois acrescentaram 4. 4, ficaram 6. Sim. Sim. Depois falamos também dos barcos de grande porte, os famosos, os chamados OPV. Então, esses eram 2, passamos a ter 3, mais HS-32. Então, dimensões mais pequenas. E os barcos de grande porte, quais são? Eram 2, foram trocados por 3, alegadamente porque pretendia-se mais uma abordagem mais rápida do que... Qual é a identificação desses barcos? HS-32. Só o somatório dos barcos DV15 com aqueles 3 WP, o acréscimo em termos de valor é 92% de 250 milhões de dólares. Então, o resto serviu para o somatório dos... Sim, desculpa, só o DV15, somatório dos barcos. Dos DV15, os 24. DV15. Sim. Sim. Com aqueles 3 WP, só o somatório destes 2 tipos de barco, em termos de valor, estamos a falar de 92%. Portanto, estou aqui a fazer lei de menos esforço, né? Em vez de dizer valores, percentagem, por ser mais prático. São quantos? 92%. 92% de 250 milhões de dólares. Então, isto quer dizer que a parte 8% corresponde aos ajustamentos que foram feitos nos aviões e também naqueles barcos HS-32. Dessa forma, entendeu-se que estavam criadas as condições do SIMP. Portanto, aquele contrato Z, ele teve adenda. O contrato de financiamento teve uma extensão de 250 milhões de dólares. E o contrato de financiamento de equipamento mereceu uma adenda. Isto que estou a falar pode ser visto na ata do Conselho de Administração de 27 de abril. Está lá, está escrito, pelo menos deixei esse documento quando eu saí da empresa, está escrito lá que há uma adenda e há uma extensão. Estendeu-se o contrato de financiamento e há adenda ao contrato de financiamento. O instrumento onde podemos consultar isso é a ata do Conselho de Administração do dia 27 de abril. Foi isto que determinou o aumento dos 372 para 622, porque aí estamos a adicionar os 372 com 250 milhões de dólares, resultante da inclusão das fronteiras terrestres, lacustres e fluviais. Logo ficou integrado. Ficou simples. É nessa perspectiva, no entendimento, pelo menos meu entendimento, e com quem trabalhava, algumas pessoas, o que íamos falando, como nós tínhamos uma prática lá de sempre proceder ou fazer reuniões, onde os técnicos punham as suas ideias, enfim, e partilhávamos isso. E entendíamos que simples era precisamente isto. É verdade que esta inclusão de mais meios exigia um novo dispositivo, ou seja, uma nova distribuição desses meios. Porque também nós tínhamos que assegurar a fonte
de financiamento, ou seja, o pagamento desses meios. Então tínhamos que preconizar um sistema que pudesse proteger as infraestruturas e todos. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.